Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Galerinha, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu não consegui, nós não conseguimos fazer essa aula aqui ao vivo, na quinta-feira, porque, cara, depois que eu fui descobrir, acordei aqui, já estava sem internet e a cidade toda, na verdade o bairro todo aqui ficou sem internet durante o dia inteiro e a internet só foi voltar bem tarde da noite, já quase de madrugada, porque houve um acidente ali, um carro bateu no poste, pegou fogo na fiação toda lá. E quem tinha internet, que é da mesma que a minha aqui, ficou sem, Então todo mundo aqui ficou sem internet nesse tempo. Então, vamos lá fazer a nossa aula 3. Essa aula é importantíssima. Então, a nossa aula número 1 da sintaxe. Na aula número 1, o que nós falamos? Nós falamos sobre o sujeito. Falamos sobre como cai o sujeito na sua prova. Aprendemos a identificar o sujeito e principalmente a concordância verbal, que é o principal quando você vai estudar sujeito, Depois, nós falamos sobre vozes verbais. Léo, mas vozes verbais não é a sintaxe. Não é. Vozes verbais você estuda no verbo, não é a sintaxe. Mas, para você aprender tudo sobre o sujeito, que é a sintaxe, você precisa de uma aula de vozes verbais. Você precisa saber o que é uma voz ativa, o que é uma voz passiva, Você precisa saber o que é o índice de indeterminação do sujeito, o que é uma partícula passivadora, para você saber trabalhar a concordância quando você tem frases tipo vendem-se casas, ou trata-se de assuntos irrelevantes para a prova. Por que é trata-se no singular e não tratam-se no plural? Por que é vendem-se casas e não vende-se casas? É isso que a gente viu nas aulas passadas, nas duas aulas que a gente teve aí. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a principal parte da nossa sintaxe. A gente vai aprender a sintaxe dos verbos. Então, nós agora aprenderemos a sintaxe dos verbos. Ou seja, quando que um verbo é transitivo, quando que um verbo é intransitivo, quando que um verbo é bitransitivo, quando que esse verbo é verbo de ligação, o que é um verbo relacional, o que é um verbo nocional, o que é um verbo transitivo direto, indireto, bitransitivo, que é transitivo direto e indireto. Então, tudo isso a gente vai aprender hoje aqui nessa aulinha. Então, outro dia, eu estava dando uma revisão de véspera. Fui lá para Guaratuba dar uma revisão de véspera para a galera que ia fazer uma provinha lá. Aí lá na revisão de véspera, peguei, empolgadão lá. Aí tinha uma questão lá que cobrava, transitividade verbal. Eu falei, não, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, papai explicando, papapá. Aí depois no final da aula veio um rapaz e falou comigo, professor aí, me marrei na sua aula, cara. Você explica super bem. Só aquela parte lá de objeto direto, objeto indireto ali que eu não entendi muito. Aí, cara, eu tentei ser até simpático, da melhor forma possível e tudo, mas a grande verdade é que aquele cara ali eu já sabia que ele não teria a mínima possibilidade de ser aprovado naquele concurso. Queridos, o carro-chefe de qualquer prova de língua portuguesa é a sintaxe. Dominando a sintaxe, dominando a interpretação, sabendo interpretar bem um texto, acabou. Português para você é mole. Então a sintaxe é o carro-chefe da maioria das provas de concurso público. E a mãe da sintaxe é a transitividade verbal. Como é que um cara chega num sábado, antes da prova que vai acontecer no domingo, e não sabe o que é um objeto direto? E não sabe o que é um objeto indireto? Que isso, Léo? Isso é problemático? Claro que é. Isso significa que ele não estudou nada.
Se ele não sabe o que é mais importante, da matéria mais importante da prova, significa dizer que ele não sabe nada. Sabe nada. O que ele estudou de português? Me diz. Então a gente subentende que se ele não estudou isso em português, ele também não estudou as principais matérias das outras disciplinas. Qual é a possibilidade de um camarada desse passar em prova? Nenhuma. Não vai passar. Né? Então quer dizer, se o cara não sabe transitividade verbal, ele não passa em prova? Cara, se o cara não sabe transitividade verbal, fica evidente que ele não estudou. Porque é a parte mais importante da sintaxe, pô. O cara não domina transitividade, não sabe o que é verbo transitivo, verbo intransitivo, não sabe trabalhar com o verbo. Tudo dentro da oração é voltado para o verbo. Então, se o cara não sabe trabalhar o verbo, o que ele estudou? É difícil você pensar numa questão, numa matéria que ele tem. O que ele estudou? Não deve ter estudado nada. Então, quem não estuda não passa, né? É que vai passar. Mas vamos lá para a nossa aula 3. Hoje vamos falar sobre transitividade verbal. Primeira coisa, pessoal, vamos ver aqui o que é um verbo de ligação. Que também, tá, pessoal, são chamados os verbos de ligação de verbos relacionais. Verbos de ligação também são chamados de verbos relacionais. Léo, o que são esses verbos? Qual é a função desse verbo? Pessoal, a função desse verbo, a função de um verbo de ligação é ligar. Mais que ligar, é relacionar o sujeito ao seu predicativo, ou seja, ao predicativo do sujeito. Ou seja, a função de um verbo de ligação é relacionar o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é um predicativo, professor? Um predicativo é um estado. O predicativo é uma característica do sujeito. Predicativo, pessoal, é um estado. Predicativo é uma característica do sujeito. Beleza? Que é o nosso predicativo, né? Que é a função normalmente do adjetivo. Vou botar aqui, ó, normalmente. Porque nem sempre, tá, pessoal? É o adjetivo que vai funcionar como um predicativo. Pode aparecer predicativo, tá, pessoal? E esse predicativo não ser um adjetivo. E nós vamos dar exemplo de tudo isso aqui. E aí, pessoal, é o seguinte. Quais são os verbos de ligação? Você precisa decorar e memorizar esses 7 verbos aqui. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Não adianta, tem que memorizar esses 7 verbos. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Beleza? São verbos que normalmente vão aparecer como verbo de ligação. Professor, memorizei esses verbos aí, os meus problemas estão acabados? Não. Você vai ter um bom caminho já percorrido, mas os seus problemas não serão, né, totalmente resolvidos só porque você decorou. Porque, Léo, há outros verbos que podem aparecer como verbos de ligação? Sim, há outros verbos que podem aparecer como verbos de ligação. Ah, então, professor, se apareceu esse verbo aí, ele vai ser de ligação com certeza? Há uma grande chance de ser, mas pode acontecer de não ser verbo de ligação e nós vamos ver isso passo a passo a partir de agora. Mas, normalmente, quando aparece o verbo ser, estar, permanecer, continuar, parecer e ficar, ele vai ser um verbo de ligação. Quando é que eles serão verbos de ligação? Pessoal, eles serão verbos de ligação
quando aparecerem com o predicativo do sujeito. Por exemplo, quando eu digo Leonardo está feliz. Quem que está feliz? O sujeito Leonardo aqui. Está é um verbo de ligação. Feliz não é uma característica de Leonardo? Leonardo está feliz. Feliz não é uma característica dele? Então, feliz aqui é um predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito aqui. Leonardo está feliz. É uma característica dele. Se é uma característica, então é o predicativo. Então, o verbo de ligação, se ele tiver ligado ali, esse verbo ser, estar, permanecer, continuar, se tiver ligado a uma característica do sujeito, a um estado desse sujeito, é um estado que eu tô feliz. Característica, meu adjetivo ali. Então, nós temos um predicativo do sujeito. Beleza? Ó, a matéria é complicada. Deixa eu ver só os exemplos aqui que eu coloquei. Beleza. Olha só, a matéria... Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui. Quando eu digo para você a matéria é complicada. Olha o é. O é o verbo ser, pessoal. O que é complicada? A matéria. A matéria é o sujeito. É um verbo de ligação. E complicada, que é a característica de matéria, é o predicativo do sujeito. É claro, tá, pessoal, que você vai ter ali o verbo ser. E aí você vai ter um predicativo sim. Agora, cuidado que nem sempre o predicativo é um substantivo. Olha só, e se eu falasse assim, ó, todos os... Nem sempre o predicativo vai ser um adjetivo, né? Todos os nossos sonhos serão verdade. Todos os nossos sonhos serão verdade. O que é que serão verdade? Todos os nossos sonhos é o sujeito. Ser é um verbo de ligação. Verdade é a característica dos sonhos. Não são sonhos quaisquer, são sonhos que vão se tornar verdade, serão verdadeiros. Ou seja, a verdade é um predicativo do sujeito. E veja que verdade não é um adjetivo. Verdade é um substantivo, é a verdade. Então, nem sempre o predicativo vai ser representado por um adjetivo, tudo bem? Roberto Carlos canta, né? Esse cara sou eu. Olha ali, ó. Esse cara é o sujeito. Sou é verbo de ligação. Eu é predicativo do sujeito. E olha como o eu ali é um pronome pessoal, né? E aí você tem um pronome pessoal com função de predicativo do sujeito. Então, um predicativo nem sempre vai ser um adjetivo. Ah, Léo, normalmente é adjetivo? Normalmente, sim. Se você gravar que normalmente ele é adjetivo, tá tudo certo. E é isso mesmo. Entendeu? Agora, não é sempre adjetivo, né? Normalmente é adjetivo, professor? Sim, mas nem sempre. Olha só. Os candidatos permanecem aflitos. Aí você vai ter, ó, ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Os candidatos, o sujeito. Permanecer é verbo de ligação. Ser, estar, permanecer. Para garantir 100% que é um verbo de ligação, temos que ter um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, os candidatos aqui. Minha mãe anda meio estressada. Olha aqui o verbo andar e o verbo estar. Presta atenção. Lembra que eu falei para você que os verbos, eles serão verbos de ligação, esses aqui. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Esses verbos serão verbos de ligação. Tudo bem? Normalmente. Agora, professor, beleza. Esses são os verbos que foram feitos para serem verbos de ligação. Correto? Correto. Mas, pessoal, entenda que a língua, ela é viva. E vão se criando ali situações, as pessoas vão falando de um jeito, depois vai mudando a forma de falar, cada pessoa tem um jeito diferente de falar, e com isso a sintaxe ela tem que ir acompanhando.
Numa linguagem não muito padrão, mas também não errada, né? Uma linguagem não muito culta, as pessoas começaram a usar o verbo andar nesse sentido de estado. Os alunos andam aflitos. Olha só como esse verbo andar, de eu falar que minha mãe anda meio estressada, olha como esse verbo andar, ele assume o sentido de estar. Minha mãe está meio estressada. Olha aqui, ó. Pessoal, este verbo andar, minha mãe com certeza é o sujeito, né? Pessoal, esse verbo andar, quando ele aparece no sentido de estar, ele passa a funcionar como o verbo estar, funcionando como um verbo de ligação. E estressada é o predicativo do sujeito, que é a característica daquele sujeito ali, que é a característica da mãe. Então o verbo andar pode ser de ligação? Pode. Mas, Léo, não está na lista. Pessoal, não está na lista porque ele não foi feito para ser verbo de ligação. O verbo andar, ele não foi feito para ser verbo de ligação. Ele não foi feito para isso. O verbo andar, ele pode funcionar como verbo de ligação. Mas o verbo andar no sentido de caminhar, ele anda muito. É um verbo que ele vai funcionar como verbo intransitivo, no sentido de caminhar. E aí ele é verbo intransitivo, não tem nenhum complemento. A gente vai ver verbo intransitivo daqui a pouco. Mas, pessoal, no sentido de estar, verbo de ligação. Não tenha dúvida. Tá bom? Então, minha mãe está... É a mesma coisa aqui, ó. Aquele pobre rapaz se tornou um excelente servidor. Aquele pobre rapaz é o sujeito. Tornar-se é verbo de ligação. Um excelente servidor é um predicativo do sujeito. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Agora, é muito comum na linguagem cotidiana você encontrar pessoas usando o verbo virar no sentido de estar, né? De tornar-se. Aquele pobre rapaz virou um excelente servidor, significa dizer que ele se tornou um excelente servidor. Aquele pobre rapaz é o sujeito. O virar, quando ele estiver nesse sentido, ele vai ser sim um verbo de ligação. Tudo bem? Então, pessoal, há alguns verbos que não funcionam como verbos de ligação, eles podem ser. Por exemplo, se eu falasse assim para você, ó. A conversa correu solta. Quem correu solta? A conversa. A conversa é o sujeito. Correr não tem nada de verbo de ligação. Ele correu. E Usain Bolt corre muito. Mas, pessoal, quando eu coloco o verbo correr ali numa frase como aquela, eu quero dizer que a conversa esteve solta. Que a conversa foi agradável. Olha como esse correr assume esse papel de ser um verbo de ligação e solta é um predicativo do sujeito. Léo, mas ali ficou muito diferente, né? Queridos, você precisa entender que a gente estuda muito a análise gramatical, subentendendo que você já tem uma boa leitura. Você precisa ler, até porque a sua prova também vai ter muita interpretação, então você precisa ler bastante. Então, quando eu digo que a conversa correu solta, você precisa interpretar o sentido daquele verbo, contextualizar o sentido daquele verbo. Para quê? Para você analisar tudo com muita calma, tá bom? Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Você precisa sempre ler, interpretar, entender o sentido da frase, para só depois você fazer, né, uma análise correta. Tudo bem? Ó, o professor permanece cansado. Olha aqui, ó. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer.
Aqui eu poderia falar que os alunos parecem dedicados. Tem gente que parece dedicado, né? Mas que no fundo não é nada. Tem gente que você não diz nada e ele acaba sendo muito dedicado. Os alunos, sujeito. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se. Predicativo do sujeito. Aqui, ó. Eu fiquei muito feliz com a sua aprovação. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Eu, sujeito. Ficar, verbo de ligação. Feliz ou muito feliz, predicativo do sujeito. Muito é uma adjunta adverbial de intensidade, né? Se eu for analisar só o feliz, ele é predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito eu aqui. Beleza? Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. Agora, cuidado, olha o continuar. Ela continua nervosa. Quem continua nervosa? Ela é o sujeito. Continuar, verbo de ligação, predicativo do sujeito nervosa. Agora, pessoal, presta atenção numa coisinha que eu vou falar para você. Qual é a função do verbo de ligação? A função do verbo de ligação é relacionar o sujeito ao predicativo do sujeito. Tá aqui. Então, preste atenção. Para que você tenha um verbo de ligação, você precisa ter obrigatoriamente um predicativo do sujeito. Se você não tem um predicativo do sujeito, você não terá um verbo de ligação. Sem predicativo do sujeito, não existe verbo de ligação. Sem predicativo do sujeito, não existe verbo de ligação. Presta atenção nesta frase aqui. O professor permanece cansado. Permanecer é verbo de ligação, porque cansado é predicativo do sujeito. Você já decorou. Agora, por que não adianta só decorar? Olha a frase de baixo. O professor permanece em sala. Aí você grava. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. Você gravou que é verbo de ligação. Gravou, mas você só fez isso. Você só decorou. Em português não é só decorar. E aí você vê que aqui algo está esquisito. Porque para você ter um verbo de ligação, é necessário que você tenha um predicativo do sujeito, que é a característica desse sujeito. Então, para você ter um verbo de ligação, você precisa ter um predicativo do sujeito, que é a característica desse sujeito aí. Não havendo este predicativo, não podemos ter um verbo de ligação, simplesmente porque a única função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, não havendo o predicativo do sujeito, não há como ter um verbo de ligação. Logo, este em sala precisa deixar, precisa ser um predicativo do sujeito, mas não é. Porque não é característica do professor, é simplesmente o lugar onde ele está. Onde? E quando você fizer uma referência a lugar, pessoal, isso aqui vai se chamar adjunto adverbial de lugar. Então, não temos um predicativo do sujeito. Se nós não temos predicativo do sujeito, nós não teremos verbo de ligação. É impossível. Beleza?
Sem predicativo do sujeito, é impossível ter um verbo de ligação. Cuidado, que o contrário até pode existir. Léo, existe um predicativo sem verbo de ligação? Sim. Mas isso aí é outra história. Hoje você não vai ver isso não. Isso é o estudo predicado. Aqui é sintaxe. Outra coisa, transitividade verbal. Agora, Léo, existe verbo de ligação sem predicativo? Não. Verbo de ligação sem predicativo não existe, tudo bem? Então aqui nós não vamos ter um verbo de ligação, pessoal. E aí, quando você tiver esses verbos aqui, sem os predicativos, eles vão deixar de ser verbos de ligação e pode marcar que eles vão passar a ser verbos intransitivos. Não serão mais verbos de ligação. Tá? Não podem ser mais verbos de ligação. Então, olha só, se eu falo assim para você, Leonardo está feliz. Verbo de ligação, feliz, predicativo, sujeito. Agora, se eu falasse, Leonardo está em casa. Agora, Leonardo é o sujeito. Está tinha tudo para ser um verbo de ligação. Por quê? Porque você já decorou, né? Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar. Isso é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, para garantir 100%, temos que ter um predicativo do sujeito. E temos? Não. Em casa é característica de Leonardo. Predicativo do sujeito é um estado, é uma característica, não um lugar onde ele se encontra. Feliz é predicativo. Complicada, aflito, estressada, isso é predicativo. Isso é uma característica de alguém, um estado. Agora, em casa, é um adjunto adverbial de lugar. É o lugar onde ele está. Então, em casa, sendo adjunto adverbial de lugar, não pode ter aqui um verbo de ligação. Ele vai passar a ser um verbo intransitivo. Tudo bem? Quando eu falo, por exemplo, que os candidatos permanecem aflitos, tudo bem? Você tem ali um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Agora, eu poderia dizer que os candidatos permanecem... Eles permanecem no curso. Permanecer tinha tudo para ser um verbo de ligação, mas calma aí, no curso é um adjunto adverbial de lugar. Não temos predicativo, então nós vamos deixar de ter um verbo de ligação e vamos passar a ter um verbo intransitivo. Então você precisa ter muita atenção com isso. Pelo amor de Deus. Tá bom? Tranquilo? Olha aqui, ó. Olha a diferença. Olha o verbo virar, por exemplo. O tronco virou canoa. E o vento forte virou a canoa. Olha como a interpretação, não é que ela é importante, ela é primordial, ela é essencial para qualquer análise de língua portuguesa. Qualquer análise gramatical, você tem que ter acima dela a interpretação de texto, principalmente a sintaxe. Querido, quando eu digo que o tronco virou canoa, você sabe que as canoas são feitas de tronco. Então você trabalhou ali no tronco ali e esse tronco ele se tornou canoa. E aí esse verá é verbo de ligação, canoa é predicativo do sujeito. Que é o estado que o tronco é agora. Ele se tornou canoa, se tornou uma mesa, se tornar qualquer coisa. Qualquer coisa de madeira. Agora, o vento forte virou a canoa. Aí já não está mais no sentido de tornar-se, está no sentido de virar mesmo, né? Que é o verbo virar. Ele virou o lápis. Ele virou a garrafa de vodka. Saiu bebendo pra caralho. Aí aqui, esse virar é o verbo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o verbo transitivo direto.
e a canoa vai ser o nosso objeto direto aqui. A gente vai ver daqui a pouco isso aqui. E aí esses exemplos aqui serão verdades, cara, sou eu, já dei esses exemplos anteriormente, beleza? Então, pessoal, a partir de hoje, não esqueça mais o que é um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Esses verbos precisam estar, para serem verbo de ligação, ligados a um predicativo. Se não estiverem ligados a predicativo, eles não poderão ser verbos de ligação e normalmente vão passar a ser verbos intransitivos. Tudo bem? Mas tem que memorizar. Ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar e tornar-se. Lembrando que o verbo andar pode aparecer ali. O verbo virar pode aparecer ali. O verbo, aquele verbo correr, né? No sentido de que a conversa correu solta. Entendeu? Tá aqui. Então, alguns verbos podem aparecer nesse sentido. Aparecendo nesse sentido, vão ser, sim, verbos de ligação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, pessoal. Aqui, nós vamos agora falar sobre os verbos que não são verbos de ligação. Que são os verbos que nós vamos chamar de verbos de ação, que também são chamados de verbos nocionais. E aí você vai ter o verbo que não é verbo de ação, né? Que aí são os verbos transitivos, intransitivos e tudo mais. Primeiramente, vamos falar sobre o VTD. O que é o VTD? É o verbo transitivo direto. Primeira coisa, pessoal, o que é um verbo transitivo? Toda vez que você ouvir falar que um verbo é transitivo, o verbo transitivo, pessoal, é aquele verbo que pede um complemento. Quando o verbo é transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Então, os verbos transitivos diretos são verbos que pedem um complemento sem preposição. E aí, pessoal, o nome desse complemento é objeto. Então, o objeto direto é o que vai completar o sentido desse verbo transitivo direto e normalmente vem sem preposição, né? Normalmente depois, porque você vai ver um detalhe ali, não é sempre não. Então, você vai ter o verbo que pede um complemento sem preposição, esse é verbo transitivo direto. O complemento desse verbo nós chamamos de objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. O professor não quis reprovar o aluno. O professor é o sujeito. Aí você tem a locução verbal aqui, quis reprovar. E aí você tem um verbo reprovar. Veja bem, quem reprova, reprova alguém. É um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento. Se você fala quis reprovar, você não entende nada. Porque o verbo pediu um complemento, o verbo pediu uma transitividade. Transitividade é uma continuidade desse verbo. Se eu falar para você que o professor não quis reprovar, você não vai entender nada. E ele não quis reprovar alguém. Esse o aluno completa o sentido do verbo reprovar. Então aqui nós temos um objeto direto. Você não deve perder o seu foco. Você é o sujeito. Deve perder. Locução verbal. O verbo perder é verbo transitivo direto, porque quem perde, perde alguma coisa. E aqui nós temos o objeto direto. O sonho dele era conquistar a vaga. O sonho dele, o sujeito, quem conquista, conquista alguma coisa. Verbo transitivo direto. E a vaga só pode ser o nosso objeto direto. Que completa o sentido de um verbo, né? Aqui, ó. Cuidado que a frase, você já sabe muito bem, nem sempre vem na ordem, né? Isto eu não posso tolerar. Quando eu digo isto eu não posso tolerar, pessoal, quem pode tolerar alguma coisa, verbo transitivo direto. O que é que eu não posso tolerar? Isto. Isto é o objeto direto. O normal é que ele aparecesse depois do verbo, né? Não posso tolerar isto. Isto é um objeto direto.
Beleza? Porque quem tolera, tolera alguma coisa. Então, cuidado com as frases que vêm fora de ordem. Mas nós já falamos bastante sobre frase fora de ordem na aula de sujeito. Você já está vacinado contra isso, né? Não vai dar esse mole, tudo bem? Depois você vai ter aqui o verbo que é transitivo indireto. Léo, o que é um verbo transitivo indireto? Pessoal, o verbo transitivo é porque ele pede um complemento. Indireto é porque esse complemento agora vem com preposição. E esse complemento dele a gente chama de objeto indireto. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ou transitivo direto e indireto, que a gente vai ver daqui a pouco. E vem sempre com preposição. A não ser que seja representado por um pronome, né? Daqui a pouco a gente vai ver ali. E as preposições, né, que são iniciadas ali, que introduzem um objeto indireto, são as preposições a, com, contra, de, em, para e por. Essas preposições é que podem. Vamos falar da preposição a. Olha aqui, ó, por exemplo, ó. Eu me referi a você. Pessoal, quem se refere a alguém. Olha como este verbo agora pede a preposição. Um verbo que pede um complemento e que este complemento tem que ser preposicionado, porque o verbo pediu essa preposição, é um verbo transitivo indireto. E aqui você vai ter o objeto, que é indireto. A preposição com também. Não concordamos com certas coisas. Não concordamos com certas coisas. Pessoal, quem concorda, concorda com alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Com certas coisas é o nosso objeto indireto. Léo, você não concorda com que o aluno comece a estudar depois do edital? Gente, é claro que vai dar merda. Ah, você começa a estudar depois do edital. Você vai passar em prova só se você realmente estiver fazendo um concurso, que é um concurso meia boa, muito mais ou menos, e mesmo assim é quase impossível. É muito difícil. Cara, você precisa entender que você precisa... Olha, mas eu nem sei quais matérias vão cair no meu concurso. É por isso que você precisa seguir uma área. Ou a área judiciária, ou a área policial, ou a área fiscal, ou a área bancária, ou a área da educação. Porque as matérias vão se repetindo. E aí você vai estudar português, você vai estudar matemática, você vai estudar raciocínio lógico, você vai estudar informática, você vai estudar direito constitucional, você vai estudar direito administrativo. Isso para a maioria dos concursos. Entendeu? Por isso que você tem que seguir uma área, pô. Parar com esse negócio de ficar acumulando reprovações, estudando só depois que sai o edital. Pelo amor de Deus. Entendeu? Aqui, ó. Eles torcem pelo Fluminense desde crianças. Eles, sujeito. Torce. Quem torce, torce por alguma coisa. É verbo transitivo indireto. Pelo Fluminense é objeto indireto. Todos os candidatos precisam de bons livros. Todos os candidatos é o sujeito. Precisar é verbo transitivo indireto. De bons livros é objeto indireto. Pede um complemento e esse complemento vem com a preposição. Aqui, ó, você precisa lutar contra a preguiça. Pessoal, quem luta, luta contra alguma coisa. Nesse caso aqui, né? E aí você tem um objeto indireto. Agora, cuidado também, pessoal, com o seguinte. Aqui, você está estudando sintaxe. Sintaxe é a construção da frase. Queridos, não existe uma análise sintática em frases
soltas. Não existe análise sintática em frases soltas. Outro dia eu fiquei realmente muito decepcionado. Cara, um aluno meu, já é aluno que já está há um tempo já estudando. Um tempo já. Virou para mim no presencial. Professor, qual é a transitividade do verbo falar? Cara, como que essa pergunta vindo desse aluno, essa pergunta me incomodou muito. Você não faz ideia do quanto essa pergunta me deixou chateado. Eu falei, cara, puta que pariu, meu. Um cara antigo. Se fosse aluno novo, tudo bem. Mas como que o cara antigo, cara, vai me fazer uma pergunta dessa? Transitividade. Sei lá, pô. Mas não existe isso. Coloca dentro da frase que eu vou te dizer. O verbo falar, ele pode ser um verbo intransitivo. Querido, ó, falei alto. Pode ser um verbo transitivo direto, falei a verdade. Então, há vários sentidos, há várias formas de você usar esse verbo. Um verbo sozinho, não. Imagina, você contrata um engenheiro para fazer uma análise de uma construção de uma coisa. Sei lá, alguma coisa foi construída, você contrata um engenheiro para ele fazer uma análise ali. Para ver se a estrutura está boa, se aquilo ali não pode desabar, se aquilo ali está tudo certo. E aí quando você leva o engenheiro para fazer essa análise, o terreno está vazio. O que ele vai analisar? Nada. Porque ele tem que analisar as construções. Ele tem que analisar as construções. É a mesma coisa a sintaxe. A sintaxe é uma construção. Se você me pede para analisar um verbo solto, é como você pedir para um engenheiro analisar uma construção que ainda não foi construída. Então, pelo amor de Deus, comece a analisar os verbos com muita calma. É igual, por exemplo, o verbo continuar, nós vimos que normalmente ele é de ligação. Mas se eu falasse assim, ó, o professor continuou a matéria. Agora ele é verbo de ligação? Claro que não, ele é verbo transitivo direto, porque quem continua, continua alguma coisa. Objeto direto. O verbo viver, ele é um verbo que não pede complemento, eu vivo, mas e se eu falasse que ele vive uma vida de mentiras? E aí quem vive, vive alguma coisa. Verbo transitivo direto, uma vida de mentiras, objeto direto. Pronto. Pronto. É isso. Isso é análise sintática. É um verbo que é de um jeito numa frase, de outro na outra. Então tudo é muito pensado. Tá, pessoal? Muita calma nessa hora. E cuidado, tá, pessoal, com os pronomes me, te, se, nos, vos. Estes pronomes podem ser objeto direto ou objeto indireto. Tá? Você vai ter que analisar normalmente. Olha para o verbo. Ana não me respeitou. Olha, quem respeita, respeita alguém. É verbo transitivo direto. O me é o objeto direto aqui. Respeitou alguém. Eu sempre disse que te amava. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. E o te é o objeto direto. Agora, na semana que vem, nós vamos ver o verbo desobedecer. Nós vamos falar sobre a regência. E regência, pessoal, o verbo desobedecer, ele é transitivo indireto, tá? Você não obedece a alguém, você sempre vai obedecer a alguém, tudo bem? Então aqui você vai ter o objeto direto, aqui sim. Tá bom?
Fica tranquilo quanto a isso, mas a gente vai ver isso. E daqui a pouco a gente vai ver que o verbo dizer, nessa frase, ele é transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. Ana não me disse a verdade. Ela diz alguma coisa, o que? A verdade, mas ela disse a verdade a alguém, a mim. Objeto indireto. Então o verbo, pessoal, ele pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, e aí o pronome vai ser o complemento dele, o pronome pessoal. Entendeu? Tem que ter cuidado. Olha aqui, ó, fico feliz porque seu filho nos adora. Pessoal, adora, quem adora, adora alguém, é verbo transitivo direto. E o nos é o objeto direto aqui. Este é um direito que vos assiste. Pessoal, é um direito que assiste a alguém. Este direito assiste a vocês. É um verbo transitivo indireto. O vos aqui é o objeto indireto. Agora, cuidado. Porque o me, te, se, nos e vos são pronomes que podem ser transitivos diretos ou indiretos. Agora, o pronome o, a, os e as só podem ser objetos diretos. Eles serão objetos diretos. Ou seja, eles precisam estar ligados a verbos transitivos diretos. Se você os coloca junto a verbo transitivo indireto, está errado, tá? Então, jamais use estes pronomes, olha aqui, ó, com verbos transitivos indiretos, tá? Quando eu digo que ela sempre o amou, tá certo, porque quem ama, ama alguém. Então, ela sempre o amou ou a amou, se ela estiver falando de uma mulher, né? O apartamento era muito bom, mas não pude comprá-lo. Cuidado, tá, pessoal? Quando, ó, o pronome o, a, os e as, se eles estiverem após um verbo que termina em R, S ou Z, eles podem acabar se tornando lo ou lá, ou plural. Basta que você corte essa letra R, S ou Z lá no final. Por isso que é comprá-lo. Porque aqui ficou com pra-o. E aí, como o verbo termina em R, ó, você corta e o O vira lo. Por isso que ficou comprá-lo. E aí ganha um acento ali, né? Então, se o verbo tiver terminado em R, S ou Z, e depois você tiver o O ou A, esse O vai virar lo ou lá, tudo bem? Agora, se um verbo tiver terminado em M, A, O, tio, ou O, E e tio, e depois você tiver o O ou A, ou os ou as, automaticamente ele vai se tornar no ou na, ou nos ou nas. Tudo bem? Sem nenhum problema. Tá bom? Ah lá, ó, quando os pronomes o, a vêm após verbos terminados em R, S ou Z, você vai cortar essas letras e o O vai virar lo, o A vai virar lá. A casa era muito bonita, mas não pude comprá-la. O exercício era complicado, por isso poucos conseguiram resolvê-lo. Tudo isso aqui é objeto direto. O carro é muito grande, estacioná-lo exige bastante habilidade. É tudo objeto direto, tá? É o pronome o ou o pronome a que está ali. Pois os verbos são transitivos direto. Quem compra, compra alguma coisa. Quem resolve, resolve alguma coisa. Quem estaciona, estaciona alguma coisa. E claro, né, se terminar em um ditongo ali com tio ou M, né, um som nasalizado, vira no. Contemplaram-no com o belo nome, publicaram no site, vamos supor que eu esteja falando de uma notícia. Mas isso aí é questão de pronome, né? Olha só essa questãozinha aqui, para você ver como que isso é tranquilo, né, pessoal? Ó, você vai ter aqui, ó, por ocasião da formatura, escolheram-me para orador da turma. Pessoal, veja que quem escolhe, escolhe alguma coisa, verbo transitivo direto ou escolhe alguém. Esse me é o objeto direto. O verbo escolher é verbo transitivo direto, você escolhe alguém. Logo na primeira você vai falar que está errada, né? Porque você tem ali, se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto, ele diz que é indireto aqui, então a primeira está errada. Eliminou letra A, eliminou letra D. A dedicação a ela foi o único mérito em sua vida. E ele disse que aquilo ali é um objeto indireto. Você já vai marcar de cara que está errado, né, pessoal? Por favor. Pessoal, preste atenção.
Você só tem objeto indireto quando você tiver um verbo transitivo indireto. Você só tem objeto direto quando você tiver um verbo que é transitivo direto. Ponto. Quando eu digo a dedicação a ela foi, o verbo é foi, meu irmão. Verbo ser. Verbo de ligação. O único mérito em sua vida, predicativo do sujeito. Como é que você tem um verbo que é de ligação na frase e você vai dizer que qualquer termo ali pode ser um objeto indireto? É impossível. Aquele termo ali é um complemento nominal a ela. Completa o nome e dedicação. Então ficou errado. Ó. Já acabou o gabarito letra C. Ninguém nos viu. Quem vê alguém, objeto direto, certo? E não me pertence os sonhos. Os sonhos não me pertencem. Quem pertence, pertence a alguém. Objeto indireto. Pertence a alguém. Pertence a verbo transitivo indireto. Muito tranquilo. Agora, cuidado, tá, pessoal? Se o verbo for transitivo direto, aí você pode usar o o e o a. Agora, o pronome lhe só pode, sendo complemento verbal, completar verbo transitivo indireto, tá? Não lhe devo satisfação, pois nunca lhe desobedeci. Ó, você deve satisfação a alguém. Objeto indireto. Completo sentido do verbo. Desobedecer, verbo transitivo indireto. Quem desobedece, desobedece a alguém. A gente vai ver na semana que vem, né? Uma transitividade verbal, um objeto direto e indireto, dentro da regência. A regência de uns verbos mais complicados. Vamos falar sobre regência verbal na semana que vem. Beleza? Ter acesso aos materiais é um direito que lhes assiste. Quem assiste, assiste a alguém. Assiste a você, assiste a ele, assiste a ela, assiste a alguém. Tudo bem? Verbo que é transitivo indireto e você vai ter ali o objeto indireto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, cuidado com o pronome lhe, tá? Cuidado, ó. Observação. Ele lhe amava. Pessoal, quem ama, ama alguém. É verbo transitivo direto. O lhe tá errado. Ele a amava. Pessoal, se o verbo for transitivo direto, nunca use o lhe, tudo bem? O lhe não. Não sendo o objeto, não sendo o complemento desse verbo. Ah, eu lhe amo, eu lhe vi, eu lhe adoro, eu lhe respeito. Isso tudo tá errado. Sempre errado, tudo bem? Tranquilo? Depois você vai ter aqui um verbo que é transitivo direto e indireto, pois eles pedem dois complementos, né? Um complemento com preposição e outro sem. Ó, informei os assuntos aos alunos. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Formei o quê? Os assuntos, objeto direto. A quem? Aos alunos, objeto indireto. Tranquilo. Quando eu digo informei-lhes os assuntos, olha aqui, ó, eu peguei esse objeto indireto e transformei em lhes. Posso? Claro que eu posso. Mudei nada, verbo transitivo direto e indireto, informei alguma coisa, objeto direto, a alguém. O lhe aqui, objeto indireto, aos alunos, tranquilo. Agora, há duas formas de você usar o verbo informar. Você pode informar algo a alguém, ou você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Informei alguém de alguma coisa. Informei os alunos, dois assuntos. Os alunos, objeto direto, dois assuntos, objeto indireto. Aí você pode pegar o objeto direto e trocar por o pronome os aqui, ó. Informei-o, dois assuntos, verbo transitivo direto e indireto. Informei-os, objeto direto, dois assuntos, objeto indireto. Só peguei os alunos e troquei pelo os. Informei os alunos, eu os informei. Informei-os, tranquilamente. Mas o verbo é transitivo direto e indireto.
Agora, só uma coisinha. Pessoal, isso vai acontecer com o verbo informar, com o verbo avisar, com o verbo certificar, com o verbo cientificar, com o verbo notificar. Pessoal, se estes verbos aqui, tá até mais bonitinho aqui, se estes verbos aparecerem com o pronome lhe, como aconteceu aqui, eles não vão poder ter preposição. Nem a preposição de, nem preposição sobre os assuntos, não. Informei-lhe os assuntos. Agora, se estes verbos aparecerem com o pronome o ou o pronome a, aí eles vão ter que estar com a preposição de, às vezes com a preposição sobre, né? Então, olha só, informei-lhes os assuntos. Informei-os dos assuntos. Olha a preposição de aqui, ó. De mais os, né? Dois. Então, se você tem junto a esse verbo informar o pronome lhe, você tem que ter a preposição de. Se você tem junto a esse verbo informar o pronome lhe, você não pode ter a preposição de, olha lá. Agora, se o pronome é o ou a, aí vai ter a preposição de. É como se eu falasse assim, ó. Informei-lhe o assunto, avisei-lhe o assunto, certifiquei-lhe o assunto, cientifiquei-lhe o assunto, notifiquei-lhe o assunto. Agora, se for com o pronome o ou a, informei-o do assunto, avisei-o do assunto, certifiquei-o do assunto, cientifiquei-o do assunto, notifiquei-o do assunto. Tudo bem? Olha só essa questão aqui, ó. Em qual alternativa a regência dos verbos destacados não segue a norma culta? Eu quero que você vá direto para a resposta. Olha a letra C, ele quer que não segue a norma culta. Considere os clientes e sempre lhes informe de que, pessoal, junto ao verbo informar apareceu o pronome de. Então não podemos ter a preposição de. Lembra, pessoal, que o pronome lhe, ligado a um verbo, completando o sentido de um verbo, sempre vai ser um objeto indireto. Se você coloca o outro complemento também com a preposição, seria como se você tivesse dois objetos indiretos. E não é isso. O verbo é transitivo direto e indireto, então ele precisa apresentar um complemento com preposição e outro sem. E aqui, pessoal, antes de a gente falar aqui um pouquinho disso aqui, falar só aqui rapidinho sobre o verbo intransitivo, né? Pessoal, o verbo intransitivo, ele não pede complemento. Então, se eu falar para você que minha vizinha morreu, vou botar minha vizinha sumiu, né? Falar que morreu, não. Sumiu, deve ter morrido também, né? Minha vizinha sumiu. Pessoal, quem some, some. É um verbo intransitivo. Minha vizinha é o sujeito. Verbo que não pede complemento. Mas esses verbos que não pedem complemento, né? Praticamente não caem em prova. Só cuidado com isso aqui, hein? Presta atenção. Surgiu uma dúvida. Pessoal, uma dúvida surgiu. Uma dúvida é o sujeito. Dá para não falar que é objeto direto, hein? Isso aqui surgir é verbo intransitivo. Simplesmente alguma dúvida surgiu. Nada de surgiu alguma coisa não, hein? Lembra da aula de sujeito? Olha o verbo existir. Existiram dúvidas. Olha aí, ó. Existir é verbo intransitivo, porque dúvidas é sujeito. Dúvidas existiram. Cuidado para você não confundir. Às vezes a prova coloca o sujeito depois do verbo para fazer você pensar que aquilo ali é um objeto. Confunda não, tá?
Mas sujeito você já está calejado, né? Agora, pessoal, vou falar aqui só mais 5 minutinhos sobre o objeto direto preposicionado, que quase não cai em prova. Mas, pessoal, existe, tá? O objeto direto preposicionado. Léo, o que é isso? Fiquei um tempão para aprender que o objeto direto não tem preposição e que o indireto é que aparece. Agora você vem com o objeto direto com preposição, tu me embola todo, pô. Não, tem nada de embolar nada, não. Olha só, preste atenção. Professor, eu já ouvi falar em um objeto direto preposicionado, mas nunca entendi muito bem qual é a dele. Pessoal, um objeto direto preposicionado, ele, assim como o objeto indireto, vai aparecer com a preposição. Só que qual é a diferença? Pessoal, a diferença é que no objeto indireto, você precisa colocar a preposição porque a preposição foi exigência de um verbo, o verbo exigiu. No objeto direto preposicionado, você coloca a preposição muitas vezes por uma questão de estilo, muitas vezes por uma questão de ênfase, para mudar o sentido da frase. Ou seja, você coloca a preposição por algum motivo, mas o motivo não é a presença do verbo, porque o verbo é transitivo direto. Não entendo nem a ele nem a ti. Quando você tem um pronome oblíquo tônico, não entendo nem a ele nem a ti, veja que o verbo entender é transitivo direto. Quem entende, entende alguém. A ele, a ti, são objetos diretos. Só que apareceram com a preposição, tá vendo? Então a gente chama de objeto direto preposicionado. O verbo continua sendo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, você tem o objeto direto. Acabou. Tá bom? Só se lembra da aula passada, tá? A única situação em que você pode ter um verbo transitivo direto, mas você não vai ter o objeto direto é na voz passiva. Ó, ao homem venceu a mulher. Pessoal, a mulher é o sujeito. A mulher venceu o homem. Quem vence, vence alguém. Ao homem é o objeto direto, mas apareceu com preposição a. Cuidado, essa aqui é a preferida das provas, quando o objeto direto é representado pelo pronome quem. A mulher a quem mais amo é a minha mãe. Pessoal, quem ama, ama alguém, é verbo transitivo direto. Por que apareceu a preposição a aqui, ó? Porque o pronome que funciona como objeto direto é o pronome quem. Tá? Olha aqui, às vezes você usa para evitar uma ambiguidade. Olho Patrícia como a uma criança. Repare que se eu não tivesse a preposição a aqui, ó, olho Patrícia como uma criança, a frase ficaria ambígua. Olha a ambiguidade ali. A ambiguidade é duplo sentido, né, pessoal? Olho Patrícia como olho uma criança ou olho Patrícia como uma criança olha? Olha como a frase fica ambígua ali. Essa ambiguidade acabaria se eu colocasse a preposição a. Olho Patrícia como a uma criança. Então eu evito a ambiguidade com esse azinho aqui. Então você tem um objeto direto preposicionado. Entendeu? O objeto pode ser referente a seres personativos. Amamos a Deus, a Jesus e aos anjos. Indica um sentimento, né? Amar é verbo transitivo direto, pessoal. Então aqui você tem objetos diretos, mas que você quis colocar a preposição a. Então são objetos diretos preposicionados. Quem atrai, atrai alguém. É verbo transitivo direto, mas atrai a homens corruptos é objeto direto preposicionado. Você colocou a preposição a ali. Às vezes, por expressões idiomáticas ou para você dar ênfase, às vezes muda o sentido, né? É diferente você beber do vinho. Bebi o vinho e bebi do vinho. Olha aí, ó. Muda o sentido. Se você coloca beber o vinho, a impressão é que você bebeu o vinho todo. Bebeu do vinho, você bebeu parte do vinho. Bebi da água, comi do bolo. Pedir por socorro, pegar pela mão.
Veja que os verbos são transitivos diretos. Você bebe alguma coisa, você come alguma coisa, você pede alguma coisa, você pega algo. Mas você escolheu, foi uma opção sua colocar a preposição. Bebi da água, comi do bolo, pedi por socorro, pegar pela mão. Foi uma opção sua. E para a gente fechar tudo, olhe esta questão aqui. Primeira coisa, pessoal, já vai marcar a primeira como é a errada, né? O lhe não pode ser objeto direto, né? Já sabe. Preciso de ti. Quem precisa, precisa de. É indireto, é perfeito. Então ficou certo e errado. Eliminou aqui duas opções. Depois, a má conduta incomoda a mim. Veja que o verbo incomodar é verbo transitivo direto. Quem incomoda, incomoda alguém. Não pede preposição. A mim é objeto direto. Só que apareceu com esse azinho aqui, que é a preposição. E aí é o objeto direto, preposicionado, exatamente o que ele disse ali. Então ficou errado. Opa! Tinha eliminado as opções erradas, né? Então ficou errado, certo e certo, letra A. A primeira é errada, o lhes, tinha riscado aqui, não, tinha que ter riscado aqui, ó. A segunda é certa. E aí você riscaria aqui também. E a terceira é certa também, então matou aqui, ó. Você riscaria aqui. Então você tem letra A como gabarito. Tudo bem? Queridos, esta é a mãe da análise sintática. Você precisa dominar a transitividade verbal para saber que língua portuguesa não é algo tão difícil assim. O problema é que você estuda errado, começa a estudar um monte de coisa antes e tal. Não. Domine transitividade verbal, tá? Aprenda a diferenciar objeto direto de objeto indireto, objeto direto de sujeito. Aprenda a trabalhar com sujeito e depois, na próxima aulinha, a gente fala sobre a regência dos verbos. Muito obrigado pela presença, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.